gente talentoso, mas se você não estiver envolvido na vida da igreja, nos trabalhos, se você não estiver buscando a Deus, não tiver com a vida espiritual, na presença do Senhor, não tem como você ir, porque quem faz a obra no encontro é o Espírito Santo. Nós só somos instrumentos. Então, desde quando acaba o encontro, eu já estou observando todos, não é que eu estou vigiando a vida de ninguém, mas quem está envolvido, quem está firme, quem está orando, porque não basta só na semana do encontro a gente envolver, não. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Vida com Deus é estilo, para que nós possamos estar servindo o Senhor e as coisas acontecerem. Deus tem nos abençoado muito no encontro, porque os irmãos têm ido debaixo da unção, da oração, têm sido usados por Deus, e a gente precisa manter esse padrão, amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus, que a parte 2 da mensagem que eu iniciei na semana passada, e para isso nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é, quando nós cremos na obra de Jesus. E nós estamos falando sobre os sinais de quem experimentou a graça de Deus. O primeiro sinal que eu falei na semana passada, no domingo passado, foi o sinal do amor, mostrando o exemplo da mulher pecadora, que chegou ali onde Jesus estava, na casa do fariseu, né, e ela chorou, enxugou os pés de Jesus com o próprio cabelo. Ela demonstrou um grande amor por Jesus, porque ela sabia o quanto que ela foi amada por Jesus. Quem ama muito é porque ele sabe o tamanho do amor que ele recebeu da parte de Jesus. Também eu falei do segundo sinal, que é o sinal do perdão, do devedor que foi perdoado. Aquele que recebeu o perdão de uma dívida impagável, mas que depois quis cobrar uma dívida muito menor daquele que lhe devia. E nós aprendemos com essa história que uma vez que compreendemos o tamanho do perdão que nós recebemos da parte de Deus, nós também vamos ser pessoas que vamos perdoar uns aos outros. Mesmo que não seja fácil, mas nós vamos tomar essa decisão, porque entendemos o quanto fomos perdoados. Fomos perdoados de uma dívida impagável. Estávamos condenados à morte eterna, à perdição eterna, mas por causa do perdão que recebemos de Deus, baseado na obra de Jesus, então nós somos perdoados e devemos perdoar também aquele que nos ofende. E hoje eu quero falar do terceiro sinal, daquele que experimentou a graça. É o sinal da generosidade. Zaqueu, o publicano, é o nosso exemplo. É o personagem bíblico que nós vamos estar compartilhando e aprendendo lições maravilhosas sobre o encontro dele com Jesus. A graça de Deus, ela produz amor no nosso coração. Ela produz perdão, mas ainda produz um outro fruto, que é através da revelação que nós temos, né, da bênção que nos foi dada, que é a generosidade. Em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, nós encontramos a história desse homem chamado Zaqueu, uma história muito conhecida na Bíblia, e isso não faz dela menos importante, mas ela é muito importante. Era um homem rico, era um homem influente, conhecido em toda a cidade de Jericó. Apesar de ser um homem importante, de ter bens, a sua riqueza não lhe trouxe respeito das pessoas, muito pelo contrário. Zaqueu, ele era um publicano, isso é, cobrador de impostos. As pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava para o Império Romano. Israel, né, estava sob o domínio do Império Romano. Esse é o contexto desse encontro de Jesus com esse homem. E os cobradores de impostos trabalhavam para o governo romano, o governo opressor do povo. E muitos enriqueciam de forma ilícita, cobrando valores abusivos do próprio povo, desviando aquilo que era o imposto.
Nada parecido com a época de hoje, né? Isso só aconteceu nos tempos de Jesus, mas aconteceu. Por esta razão, eles eram considerados pelas pessoas traidores, ladrões, pecadores públicos. Todos sabiam da má fama de Zaqueu. E se havia alguém naquela cidade que as pessoas julgavam indigno da graça de Deus, esse alguém era Zaqueu. Mas naquele dia algo extraordinário estava prestes a acontecer. A notícia que Jesus passaria por Jericó espalhou rapidamente, e a multidão saiu às ruas para ver Jesus. E entre aquela multidão estava Zaqueu. A Bíblia diz que ele era pequeno e ele procurava ver Jesus, não conseguia por causa da multidão, e ele foi e subiu em uma árvore para conseguir pelo menos enxergar Jesus. Essa era a expectativa dele. E o interessante é que homens ricos naquela época não costumavam subir em árvores. É como se hoje você visse, né, um fiscal da Receita Federal subido numa árvore, né, no meio de uma multidão. Não pega bem, não combina, né? Geralmente eles não fazem isso, mas Zaqueu fez isso. Isso que ele fez era considerado humilhante para alguém da sua posição social. Mas Zaqueu, naquela altura, já não estava mais preocupado com a opinião das pessoas, porque afinal ele era criticado o tempo todo e realmente era alguém que tinha uma vida errada. Ele subiu naquela árvore porque havia um vazio no coração dele, que dinheiro nenhum poderia preencher, que posição social nenhuma poderia preencher. E com certeza, se pudesse, ele estaria satisfeito. Ele quis ver Jesus porque ele estava insatisfeito com a vida que ele estava levando. E quantas pessoas estão assim, desta maneira? E mesmo aqueles que ainda não perceberam essa insatisfação, essa falta no seu interior, todos eles têm uma falta do tamanho de Jesus. Todos aqueles que ainda não encontraram com Jesus, têm esse vazio no seu coração, no seu interior. Que não há recursos, que não há conquistas, que não há bens, nem reconhecimento que possa preencher. Sabe por quê? O coração do ser humano, ele tem um espaço do tamanho de Deus. Nós fomos criados para conter a presença de Deus. Nada neste mundo consegue ocupar o lugar que pertence a Deus. Por isso Zaqueu tinha uma sede tão grande em ver Jesus. E quando Jesus chega no lugar que ele estava, naquele local, acontece algo maravilhoso. Eu fico imaginando, se fosse eu no lugar de Zaqueu, talvez se fosse você ali, naquela expectativa pelo menos de ver Jesus, mas Jesus volta-se para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Amém? Que palavra maravilhosa. Imagine a alegria no coração dele, irmãos. E a Bíblia diz que ele desceu depressa. Com certeza ele desceu feliz, talvez até tremendo. Jesus falou comigo, ele vai na minha casa. E é interessante o impacto desse encontro, dessa palavra de Jesus para ele. Jesus não esperou que primeiro Zaqueu mudasse de vida, para depois ir na casa dele. Jesus não esperou que as pessoas não falassem mais mal de Zaqueu, para depois ir na casa dele. Jesus não ficou preocupado se as pessoas não iam concordar, conforme não concordaram. Jesus não exigiu primeiro de Zaqueu arrependimento. Olha, você se arrependa primeiro. Se você se arrepender da vida errada que você tem, pecaminosa, se você arrepender-se de roubar o povo, eu então vou ir na sua casa, Zaqueu. Jesus não apresentou uma lista de condições para Zaqueu. Às vezes nós vamos evangelizar as pessoas e já começamos errado. Você tem que parar de beber, rapaz. Você tem que parar de fumar. Você tem que largar essas festas. Você tem que tomar jeito, muda de vida. É verdade, ele precisa mesmo de largar tudo isso e todas as demais coisas erradas que fazem, que às vezes nós não sabemos. Mas primeiro nós temos que levar Jesus para as pessoas. Primeiro Jesus entrou naquela casa.
Sabe por quê? Porque a graça, ela toma a iniciativa primeiro. A graça era Jesus em pessoa, e ele tomou a iniciativa de aproximar. Talvez você pense, Jesus se aproximou daquele homem pecador. As pessoas falaram isso. Jesus vai comer na casa de um pecador. Como que ele vai se hospedar na casa desse homem? As pessoas ficaram escandalizadas. Mas um dia Jesus deixou o céu e ele veio na terra para salvar eu e você, que somos pecadores também, amém? Somos pecadores hoje arrependidos, perdoados se entregamos a vida a Jesus, mas ele deixou o céu para vir ao nosso encontro. Antes que Zaqueu fizesse qualquer mudança, Jesus estava oferecendo-se de ir na casa dele, de ter comunhão com ele, porque Jesus sabia que da comunhão com Jesus que vem a salvação. Nós somos salvos quando passamos a ter comunhão com Jesus, quando entregamos nossas vidas a Ele, e agora o Espírito Santo vem habitar em nós. Quem está distante não tem comunhão e não tem como ser salvo. A mudança vem pela aproximação. E nós somos chamados para aproximar Jesus das pessoas e as pessoas até Jesus. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Apesar de escandalizar a multidão, para o mundo ele olha para as pessoas e diz: não tem jeito para um ladrão como Zaqueu, não tem jeito para quem desvia os impostos do povo, não tem jeito para aquele corrupto que rouba a nação. Essa é a nossa ideia, mas para Jesus tem jeito. Jesus muda qualquer vida, amém? Ele transforma, a graça transforma. E o interessante é que depois do encontro, Zaqueu ele já começa a demonstrar frutos que ele tinha encontrado-se com Jesus, sinais. E quando a multidão acusava Jesus de ir na casa de um pecador, eles não estavam mentindo não, ele era pecador mesmo. Mas o Evangelho, irmãos, o cristianismo, não é história de pessoas boas encontrando-se com Deus, reconciliando-se com Deus. Não é história de pessoas boas sendo salvas, mas é a história de um Deus santo, 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 buscando homens pecadores. Este é o Evangelho, amém? Este é o Evangelho que nós temos que pregar. Esse é o propósito nosso como igreja, é buscar quem está torto mesmo, é orar para quem realmente não é digno, não merece, seja salvo. Todas as religiões, elas querem pessoas perfeitas. E até certas instituições. Olha, aqui não é qualquer um que entra não. Tem que ter isso, aquilo outro e várias condições. Mas o Evangelho não, o cristianismo é o único que busca quem é imperfeito mesmo, que vai atrás de quem não merece nada, de quem está condenado, para apresentar-lhes a salvação. Se Jesus nunca entrasse na casa de Zaqueu, ele nunca teria sua vida mudada. A vida dele foi mudada porque Jesus visitou aquela casa. Se eu e você levarmos Jesus numa casa, seja fazendo uma visita e lendo uma palavra, pregando o Evangelho, por mais simples que seja, entrando numa casa com uma célula, fazendo um culto, você pode ter certeza que aquelas vidas serão mudadas, a família será mudada, transformada. É porque às vezes nós não cremos no poder do Evangelho, mas o Evangelho tem poder para salvar. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho estava ali em pessoa, Jesus Cristo. É claro, irmãos, que Jesus nunca entrou na casa de um pecador para pecar. Ele nunca aproximou-se de um pecador para pecar. Ele era sal e luz, como ele disse que nós somos. Ele influenciava a vida das pessoas. Ele não deixava ser influenciado. Ele entrava na vida dos pecadores para mudar aquelas vidas. E aí, após aquele encontro, acontece algo que marca essa história. Zaqueu,
ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se ele falasse assim: olha, eu vou restituir quem eu roubei, vou devolver, roubei 100, vou devolver 100 pelo menos, 110, não, vou devolver 400 de quem eu roubei 100. E eu vou pegar metade dos meus bens e vou agora doar para os pobres. Ele não precisava fazer isso também. Mas sabe o que aconteceu? A salvação tinha alcançado a vida dele. Ele tinha experimentado a graça. Em nenhum momento Jesus mandou que ele devolvesse o dinheiro. Em nenhum momento Jesus exigiu que ele distribuísse os seus bens aos pobres, mas algo aconteceu na vida daquele homem. A graça havia entrado na casa e no coração dele, e agora aquele homem que era avarento, aquele homem que só pensava em dinheiro, porque ele não recebia só o salário de cobrador de impostos, ele roubava dos impostos, ele cobrava mais, ele tinha o método dele de roubar do povo. Então ele era um homem voltado para o dinheiro. Mas agora aquele homem não tem apego no dinheiro mais. Agora ele diz: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, vou restituir 4 vezes quem eu roubei, porque eu encontrei o verdadeiro valor da minha vida, que é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro tesouro. Quem experimentou a graça, encontra o verdadeiro tesouro, é Jesus. Os bens são consequências de uma vida com Deus, do seu trabalho abençoado por Deus, mas não viva para eles. Porque tem muito crente que, apesar de salvo, tem encontrado Jesus, e ainda tem o seu coração, o seu tesouro nos bens materiais. Zaqueu é um exemplo para nós. Quem entendeu a graça, ele não fica apegado a bens materiais, a coisas dessa terra. E eu não estou falando contra você ter riquezas. Eu oro e profetizo uma igreja de pessoas prósperas, como já somos e seremos cada dia mais, amém? Porque a prosperidade é de Deus, mas nosso coração não pode estar nela. A prosperidade que Deus nos dá é para abençoar a obra, é para abençoar pessoas, é para abençoar a sua família. O que adianta você ter muito e ninguém pode desfrutar? Você gosta de olhar o saldo da conta: tenho tanto, esse mês eu juntei mais tanto. Vai no mercado, compra 300 gramas de carne, porque não pode comprar muito, porque vai gastar. Só um exemplo, tá, irmãos? Eu sei que aqui todo mundo compra muito, boi inteiro, porco inteiro, mas tem gente que é assim. Vai fazer um churrasco, qual que é a carne mais baratinha aí? Né? Com dinheiro no bolso, irmãos. Se você não tem, você assa até o músculo e come. Mas se você tem, desfrute da prosperidade de Deus. Zaqueu é um exemplo para nós. A lei não obrigava ele a devolver parte dos seus bens, mas a graça o levou além da obrigação, que era pagar o que ele devia às pessoas, restituir. Ele deu a mais, ele pagou 4 vezes mais. Eu fico imaginando, irmãos, não era o devolver, era a vergonha de falar assim: Vinícius, eu te roubei 500 reais, eu vou te dar aí 2.000, vou te pagar, né? Que vergonha, né? Mas para ele não tinha vergonha mais, porque o coração dele tinha mudado. Quem encontra com Jesus, ele é humilde, ele pede perdão e fala: olha, eu te usurpei mesmo, eu te dei um golpe mesmo, eu fiz errado, me perdoa, eu estou aqui para restituir. Quem conheceu a graça age assim, irmãos. Acaba toda a vaidade humana. Nós entendemos que é um Senhor acima de tudo na nossa vida, que nós não somos senhores de nada. E ele não estava tentando comprar a salvação, ele estava reagindo à salvação que agora tinha chegado na vida dele. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Não é porque tem que dar os bens, tem que repartir as coisas com os pobres para ser salvo, não. Mas Jesus, conhecendo a vida daquele homem, alguém apegado ao dinheiro, ao trabalho que fazia, a juntar tesouros nessa terra, e Jesus falou: esse homem foi salvo mesmo, esse é filho de Abraão. Só um salvo pode fazer o que ele está fazendo, não tem como, porque aquele que foi salvo
Ele agora, ele é generoso. Quem encontra a graça deixa de viver agarrado às coisas deste mundo. Se você nasceu de novo, é um salvo, mas ainda vive agarrado nas coisas desse mundo, você não entendeu com revelação a graça de Deus na sua vida, o amor de Deus, o favor imerecido dele na sua vida. Você foi salvo, mas precisa de caminhar nessa revelação. Porque quem encontrou Jesus, a graça, entendeu que foi salvo pela graça, conforme lemos em Efésios 2:8, ele sabe que tudo que possui vem das mãos poderosas de Deus. Mas eu trabalho, pastor, eu sou dedicado, trabalhador, eu tenho segurado para eu ter o que eu tenho. Glória a Deus, Deus está te dando sabedoria, força para trabalhar, habilidade para administrar, mas tudo vem de Deus. Zaqueu tinha entendido que ele não precisava daquilo, porque aquele dinheiro todo, ainda mais que era ilegal, não trouxe nenhuma felicidade para ele. Ele tinha encontrado a felicidade agora em Jesus. E quem encontra a graça torna-se generoso. Tem gente que usa a graça para não ser generoso. Diz assim, a lei que mandava entregar o dízimo, já ouvi isso tanto, já debati biblicamente com tantas pessoas sobre isso. Porque o dízimo não é da lei, irmãos. O dízimo e oferta é antes da lei. Você pega lá em Gênesis, a Bíblia fala que Abraão, depois de vencer a guerra contra os 4 reis, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Não existia lei. Abraão vivia um período da graça no Antigo Testamento. Ele quis entregar porque ele entendeu que Deus tinha dado vitória a ele naquela luta. E sim, o dízimo permaneceu no tempo da lei. E não foi abolido, porque ele não tem nada a ver com lei. Mas alguns dizem assim, o dízimo é da lei, então não precisa de contribuir. Você não quer contribuir, não contribua, é um princípio bíblico. Isso aí você precisa ter revelação, se você não teve, de ofertar, de entregar os dízimos. Se você quiser crer, creia que vai ser abençoado. Mas se você não crer também, é você e Deus. Mas nós não podemos usar essa desculpa para não contribuirmos. Porque quando nós olhamos para Zaqueu, nós vemos exatamente o contrário. Quanto mais ele compreendeu a graça, o amor de Deus, o que Jesus fez na vida dele, mais generoso ele se tornou. A graça não produz egoísmo, a graça produz liberalidade. E eu louvo a Deus, porque nós fazemos parte de uma igreja de irmãos liberais, amém? De irmãos que abençoam a obra, de irmãos que contribuem. Nós vamos fazer uma campanha, aniversário da igreja, quem vai doar o leite condensado? Aquilo chove leite condensado, né? Aniversário do pastor, vamos fazer churrasco, só carne boa, irmãos, vocês são uma bênção, né? Nós fazemos parte de uma igreja liberal, mas é assim mesmo. Quanto mais nós investimos no reino, nós ofertamos, nós entregamos os dízimos, mais o Senhor vai nos dar. Quanto mais nós investimos na obra, mais vai ter na sua casa, amém? A graça não produz egoísmo, ela produz liberalidade. Ela abre a mão de quem antes vivia com a mão fechada. Ela transforma administradores egoístas em mordomos fiéis no reino de Deus. Zaqueu se tornou generoso espontaneamente. Por isso que nós somos generosos, porque nós conhecemos a graça, amém? O último sinal que eu quero compartilhar hoje é a gratidão. Esse sinal, a Bíblia nos fala dos personagens dos 10 leprosos. E esse sinal mostra de forma muito clara na vida daqueles que experimentaram a graça. Quem experimentou a graça, conheceu que foi salvo pela obra de Cristo, que nós não temos mérito, ele é alguém que tem gratidão no coração. Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, registra essa história. Jesus caminhava em direção a Jerusalém, quando encontrou um grupo de 10 leprosos. E para nós entendermos a profundidade desse relato bíblico, nós precisamos lembrar o significado de ser leproso naquela época. A lepra era uma doença temida naquele tempo, uma das doenças mais temidas do mundo antigo. Além do sofrimento físico, ela trazia a exclusão social.
ela trazia a exclusão religiosa. As pessoas não podiam conviver com as outras, não podia estar num culto como você está hoje cultuando, tinham que deixar as suas famílias e viverem afastados da comunidade. E ali se juntavam, os leprosos e formavam uma comunidade de leprosos. E aqui estava essa comunidade, 10 leprosos, afastados da comunidade, afastados da sua família, não podiam frequentar a sinagoga na época deles, não podiam participar da convivência familiar. Era uma vida no isolamento, marcada pela dor, uma vida sem esperança. E por isso aqueles homens, quando viram Jesus, permaneceram distantes. Tinha uma quantidade de quilômetros, ou de metros que eles teriam que estar longe, depende de para qual lado o vento estivesse soprando. Se contra, podia aproximar, se a favor da pessoa que eles estavam falando, mais longe. E eles dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritam isso. Eles sabiam que eles não tinham direitos, eles sabiam que eles não podiam exigir nada. Eles sabiam que dependiam exclusivamente das misericórdias de Jesus e de qualquer pessoa que quisesse lhes ajudar. Eles tinham essa noção. E aí Jesus fala para eles: olha, vão e mostrem aos sacerdotes. E é interessante essa ordem, porque quando Jesus dá essa ordem e eles começam a caminhar, o interessante é que eles obedecem, eles caminham, mas eles ainda estavam leprosos. Eles ainda estavam com as marcas da doença, mas decidiram obedecer. Por que Jesus mandou mostrar ao sacerdote? Porque quando alguém era curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote examinava a sua vida, e aí ia dizer: olha, realmente você está curado, você pode agora voltar ao convívio. Oferecia o sacrifício que tinha que oferecer ali, de purificação, instituídos no tempo da lei. Por isso Jesus manda eles irem até os sacerdotes. E eles entenderam, ou obedeceram, porque para ir ao sacerdote teria que estar curado, mas eles ainda não estavam curados. Mas enquanto eles caminhavam debaixo da palavra de Jesus, enquanto eles caminhavam obedecendo a Jesus, algo extraordinário aconteceu. Eles foram curados, aleluia. Eles foram curados, a pele foi restaurada, as feridas desapareceram e a doença foi embora. Que glória, que bênção na vida daqueles homens. Só que 10 homens receberam este mesmo milagre, mas a Bíblia diz que apenas um voltou com gratidão no coração. E Lucas faz questão de destacar um detalhe, que esse que voltou era samaritano. Samaritanos e judeus não se davam bem. Os judeus desprezavam os samaritanos, que eram considerados estrangeiros, indignos da promessa, da aliança. Mas talvez, justamente por isso, aquele homem tenha entendido melhor a graça, o amor de Deus. Porque ele sabia que ele não tinha mérito algum. Ele sabia que ele não possuía direito nem na nacionalidade, porque Jesus era judeu. Ele sabia que havia recebido algo que jamais ele poderia exigir, que não era para ele. Por isso ele voltou glorificando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés de Jesus e começou a agradecer. Você sabe que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, os versículos 11 e 12. O 11 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o 12 completa o 11: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos como aquele samaritano. Nós somos chamados na Bíblia de gentios. Nós não somos judeus. A promessa não era primeiro para nós. A promessa foi para os judeus, mas eles rejeitaram. Jesus veio para os seus primeiro, para os judeus, para eles entenderem o evangelho, e aí assim pregar para nós. Mas ele chegou até nós, o evangelho. Nós somos como esse leproso que voltou para agradecer, que era samaritano, que não merecia nada, que não tinha direito à salvação, mas recebemos por graça. E ele entendeu isso.
Por isso ele voltou agradecendo. E Jesus pergunta para ele: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E essa pergunta de Jesus, ela ecoa até hoje. Quantas pessoas recebem bênçãos de Deus, mas esquecem o Deus da bênção? Quantos recebem a provisão de Deus? Quantos recebem a proteção de Deus, a saúde, o livramento, mas raramente param para agradecer? A verdade é que só tem um coração grato quem entende a graça verdadeiramente. Quem acredita que merece, nunca agradece. Quem pensa que Deus apenas está cumprindo obrigação em abençoá-lo, jamais tem um coração agradecido. Quem pensa, Deus me salvou porque eu merecia ser salvo, eu não era tão ruim assim, jamais vai ter gratidão. Mas quando nós entendemos que tudo que temos vem de Deus, vem da bondade de Deus, a gratidão se torna algo natural na nossa vida. A palavra graça e gratidão estão ligadas uma na outra. Quem recebe a graça, dá graças. Quem experimenta o favor imerecido de Deus, vive uma vida de constante gratidão todos os dias. Amém? Esse samaritano, ele voltou porque ele havia compreendido aquilo que os demais, os 9, não compreenderam. Ele não viu apenas um milagre, mas ele viu a manifestação da bênção, do favor de Deus, da graça de Deus na vida dele, sem ele merecer. Então aquele que encontrou a graça, ele é grato. Mesmo que ele esteja vivendo dias difíceis, mas ele acorda toda manhã e já começa agradecendo: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque eu tenho um café na mesa. Mas tinha só um café, um pãozinho francês. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma casa, né? Eu tenho um lugar de dormir. Eu tenho uma família. Mas a minha casa não é do jeito que eu queria. Mas você tem, Deus te deu. Eu não tenho tudo que eu queria. Ninguém tem. Mas você tem algo poderoso que o Senhor te deu, a presença dele, a salvação. Mas tem problema, aquela casa suja. Agradeça, porque você tem uma casa que suja e você pode limpar. Mas aquela casa está com vazamento, furou o cano da torneira. Tem problema, é sinal que você tem uma casa. O carro quebrou, é sinal que você tem um carro, irmãos. Quem conheceu a graça, ele vive uma vida de gratidão diante do Senhor. Esse é o nosso quarto sinal daquele que encontrou-se com o Senhor Jesus, daquele que conheceu a graça do Senhor. É alguém que vive constantemente em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Amém? Que esses sinais se manifestem na nossa vida. Que manifeste o sinal do amor. Que manifeste o sinal do perdão. O sinal da generosidade e o sinal da gratidão na nossa vida todos os dias. Amém? Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor. E eu quero convidar os diáconos que vêm à frente, fica 2 desse lado direito, 2 do lado esquerdo meu. Pedir a Heloísa, que vai estar distribuindo a uva com as crianças, pode vir também. Enquanto os irmãos vêm, eu vou estar lendo um texto da palavra de Deus. Podem ficar aí que eu já vou para entregar os elementos para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor. Os irmãos do louvor podem tomar a frente também. Eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor,
estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então, palavras, do Senhor reveladas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. A ceia do Senhor, irmãos, ela é um memorial, onde nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, e onde nós relembramos de tudo que Ele fez. Nós temos dois elementos na ceia do Senhor principais, que são o pão, e no nosso caso nós usamos o suco de uva. Alguns lugares usam mesmo o vinho, que não tem problema, mas nós optamos por usar o suco de uva. E o pão representa o corpo de Cristo, aquele corpo que foi entregue por nós, aquele corpo que um dia veio nessa terra, que nasceu como uma criança, cresceu, iniciou seu ministério aos 30 anos e morreu aos 33 anos numa cruz, mas ressuscitou. Aquele corpo que foi ferido, e as feridas do corpo de Jesus são para nos dar cura. A palavra de Deus diz que pelas suas feridas nós somos sarados. Então, enquanto você participar nessa noite do pão representando o corpo de Jesus, participe e tome posse da cura que Jesus conquistou. Não através desse pão, mas através do seu corpo oferecido por nós. Daquele corpo que foi sacrificado. Daquele corpo que foi entregue. Daquele corpo que recebeu os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinho, para que nós pudéssemos ter a cura completa. Também, quando você participar hoje, você vai participar de um segundo elemento. Esse segundo elemento é o suco de uva, que aponta para o sangue de Cristo. Sangue puro, sangue que jamais foi contaminado pelo pecado, sangue que nos purifica de todo pecado, sangue esse derramado na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. E é só por isso que nós podemos nos aproximar do Senhor. Quando você participar da ceia hoje, participe lembrando o quanto Ele te amou. Participe com um coração agradecido, porque nós éramos como Zaqueu, não merecíamos o favor de Deus. Nós éramos como aquele leproso, aquele samaritano que não merecia a cura. Nós éramos como aquela mulher pecadora que derramou-se aos pés e na presença de Jesus. Nós éramos como aquele homem que tinha uma dívida impagável, e se não houvesse o perdão da parte do Senhor, jamais nós poderíamos ser salvos. Essa é a consciência de participar da ceia. Hoje nós temos muitos irmãos que vão participar pela primeira vez, os que se batizaram, e é assim que nós procedemos como igreja. Nós precisamos primeiro passar pelo batismo, nos tornarmos membros da igreja para participarmos da ceia. Então, se você está aqui e ainda não batizou-se, você deve aguardar, por mais que você já tenha entregado sua vida a Jesus. Se você está aqui e faz parte de alguma outra igreja, foi batizado no batismo bíblico, está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, fique à vontade. Se você quiser participar, pode participar. O apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo, e assim come e beba do pão. Então, você que faz a análise da sua vida, eu não posso analisar a sua vida, é você e Deus. Então, enquanto o louvor estará adorando o Senhor, nós vamos fazer como de costume. Você vai sair dessa bancada, da de cá, vai passar aqui, vai pegar o primeiro, o segundo elemento, o pão, o suco de uva, vai voltar para o seu lugar. As crianças vão pegar com a Heloísa a uva, vão aguardar também um momento. Está participando. A uva, ela fala de alimento que mostra o pão, e também do suco de uva que é feito da uva, mostrando que nós queremos ter comunhão com as crianças, que elas também de alguma maneira fazem parte do corpo de Cristo, e um dia vão crescer, vão se batizar e se tornarão de fato membros da igreja do Senhor.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue. Você que vai participar pode ficar de pé e vir fazer a fila. Que tão alvas são os pecadores remidos que perante seu Deus onde estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o mais pobre. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Fez deste sangue lavado com roupas que tão alvas são os pecadores remidos que perante seu Deus onde estão.
Alguém que vai participar não recebeu o primeiro ou o segundo elemento? Todos receberam. Então, se você ainda não está de pé, coloque de pé. Se já está, permaneça. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos dar graças antes? Ore ao Senhor, feche seus olhos, agradeça por tão grande amor, por tão grande salvação, porque um dia nós vamos estar ceando com o Senhor, todos juntos, todos os salvos de todos os tempos. Maranata, vem Senhor Jesus, nós te aguardamos, nós aguardamos esse dia, Senhor, tão grandioso. Mas enquanto isso, nós te celebramos a cada momento, te celebramos aqui, te agradecemos por tão grande salvação, por tão grande amor dispensado a nós, amor esse demonstrado quando o Senhor entregou a sua vida, entregou o seu corpo, entregou o seu sangue, derramando ele naquela cruz, fazendo a grande troca do Calvário, onde nós recebemos a justiça de Deus e lançamos sobre Jesus os nossos pecados. Pai, nós te exaltamos, nós nos alegramos, apesar da ceia nos remeter à sua morte e ressurreição, apesar da ceia nos remeter àquelas feridas que foram doloridas, mas ela fala que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que a nossa fé não é vã, a nossa esperança é verdadeira em um Deus vivo, que um dia virá buscar a tua igreja, e nós aguardamos, e nós te damos graça, e participamos agora, em memória do Senhor. Participe em memória do Senhor do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Participe do cálice em memória do Senhor Jesus. Você pode deixar o cálice aí no banco, fechadinho, né, para não entornar o restinho. Eu quero, antes da gente louvar para encerrar, não encerrou o culto ainda. Passamos um pouquinho do horário, porque começamos mais tarde, né? E o irmão Dudu, a irmã Alessandra, pede para convidar toda a igreja, sexta-feira, às 19h30, um culto de gratidão ao Senhor, na casa deles. Os irmãos conhecem, sabem onde é. Então toda a igreja está convidada a pedido dos irmãos. Então se faça presente, será um tempo precioso. Vamos exaltar esse Deus maravilhoso. E agora feche seus olhos, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com todos que aqui estão. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor e logo no final nós estaremos encerrado o nosso culto. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,
Agradece ao Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.